Em um dia, como qualquer outro, nós vemos uma aranha prestes a atacar um coelho, no entanto o Fel chega ao lugar na hora certa, usando seu poder de Thunder e acaba com todas as aranhas no instante. Ele ainda pergunta se eram todas que estavam ali, já que nem serviam como um exército, né? E o Mukoda se aproxima e comenta sobre a quantidade de cabelo, questionando o que eles fariam com tanto cabelo assim. Logo depois, Sui aparece perguntando se já tinham terminado com as aranhas, porque queria fazer piu-piu. Basicamente, o Mukoda responde que o tio Fel já cuidou de tudo, então será em outro momento. O Sui, como um bom menino, entende isso tudo, e então o Fel se dirige ao Mukoda perguntando se o Sui não trata da forma muito diferente. O protagonista rebate, dizendo ao Fel que também é cheio de vontades. Todos os dias aparece pedindo um tipo diferente de comida, sempre querendo carne e nunca vegetais. E ele, Mukoda, é quem precisa satisfazer todos os seus caprichos ali. O Fel, com um pouco envergonhado, grita porque ele tá com fome agora, já que passou o dia todo correndo com o Mukoda nas costas, e ele ainda destaca que um humano deve ser grato por fazer uma fera lendária permitindo que ele carregue e ele cavalgue com o cara nas costas. Sem outra opção, Mukoda acaba concordando. Ao se aproximar das aranhas, ele as guarda no seu inventário e, mudando de cenário, percebe que não tem muita carne aproveitável. Então tem a ideia de preparar gyozas. Tanto o Fel quanto o Sui se animam pra caramba, né? O Mukoda explica que primeiro ele vai abrir a loja online para comprar a massa e os temperos necessários. Nesse momento, o Fel percebe que tem Wagyu disponível e isso deixa ele muito empolgado. Só que o Mukoda corta ele, dizendo que eles só vão comprar o que eles precisam, nada mais nada menos do que isso. Assim, ele adquire massa de gyoza, caldo de galinha concentrado no óleo de gergelim e, com tudo pronto, começa a cozinhar. Primeiro ele pica os vegetais, depois coloca a carne de orc general ali numa tigela, adiciona pasta de gengibre, alho, molho de soja, sal, caldo de galinhas concentrado, óleo de gergelim e pimenta. Ele amassa bem e acrescenta nirá e repolho. Sui observa aquilo tudo, comenta que o seu mestre é incrível, né? Enquanto Fel, no fundo, começa a babar e, vendo o entusiasmo, Mukoda entrega a massa ao Sui e pede para que ele tente enrolar o recheio. O pequeno slime segue as instruções, mas o resultado é um tanto quanto duvidoso. Depois de algumas tentativas, eles conseguem melhorar. E como já tinham muitos prontos, o Mukoda começa a fritá-los. Basicamente, ele explica que quando dourarem, deve-se adicionar farinha dissolvida em água, tampar a frigideira e, quando a água evaporar e começar a chiar, colocar um fio de óleo de gergelim em círculo. No fim, ele os vira e os gyozas ficam prontos. Aí, estão douradinhos e bem temperados. O Mukoda explica que ainda poderia adicionar mais ingredientes para realçar o sabor, mas o Fel nem ouve, ele devora tudo de uma vez só, gritando que ele estava queimando e tal, mas era uma delícia. Ele destaca que quando mordeu, a carne e o caldo começaram a escorrer, e isso é simplesmente perfeito. O Sui também come e concorda, cara. Era mesmo uma delícia. Os dois, então, levantam os pratos pedindo mais e o Mukoda, prevendo isso, já estava lá preparando outra rodada. Depois do lobo e do slime ficarem satisfeitos, finalmente ele mesmo poderia comer e beber alguma coisa. Gritando alegremente que não tem nada como gyozas com cerveja, de repente um dragão pequeno acerta a cara dele. O Mukoda tira o dragão assustado e começa a gritar. E o Fel, quando vê a criatura, reconhece ele como um dragãozinho férico, né? Algo raríssimo nesse mundo. O Mukoda, confuso, se pergunta se os dragões tão pequenos realmente existem. E aí, enquanto eles conversam, o pequeno dragão olha fixamente para as gyozas. O Mukoda, sem pensar duas vezes, entrega um para ele. E o dragão, do tamanho de um gato, devora tudo com entusiasmo, mostrando no rosto quanto ele gostou. Ele então começa a puxar a roupa do Mukoda pedindo mais. E o protagonista acha isso adorável e entrega o prato inteiro, comentando que ele é fofo demais. Fel, porém, alerta para não subestimar aquele dragão por causa do seu tamanho, porque as criaturas são extremamente ágeis e dominam basicamente todos os tipos de magia. O Mukoda fica boquiaberto encarando o dragão, que de repente pula na cara dele de novo e o clarão surge. O Mukoda ouve a voz do dragão dizendo que a comida é deliciosa e pedindo mais. Confuso, Mukoda pergunta ao Fel quem acabou de falar, e o Fenrir suspira e revela que esse tipo de dragão agora se tornou seu familiar. O pequeno dragão confirma alegremente, dizendo que sabia que seus instintos não o enganavam. Ele afirmou o contrato apenas para poder comer comidas muito deliciosas. E o Mukoda grita desesperado, tentando entender o que acabou de acontecer. Ele pergunta se o dragão fez um contrato apenas por comida, e o pequeno responde que sim, afinal essa é a melhor refeição que ele já provou. E com o Mukoda ao lado, ele poderia comer mais ainda, coisas mais deliciosas. Ao ser questionado com isso, se não poderia se tornar um familiar de um humano, o dragão responde que não. Pelo contrário, ele viveria mais e teria mais diversão. O Fel e o dragão até batem palmas, comemorando ali, né, o novo vínculo, enquanto o Mukoda se pergunta se ele realmente tem poder de decisão nessa história toda. Mas, por fim, o dragão se aproxima ali e diz que a sua primeira tarefa como mestre é dar a ele um nome. O Mukoda pensa um pouco e decide chamá-lo de Dora,
já que é um dragão pequeno e tal, Dora-chan pegaria muito bem, né? O dragão, quando ouviu o nome, simplesmente desmaiou. Ele não estava acreditando em algo tão ridículo assim. O dragão rugiu em indignação, exigindo um nome mais digno, mas o Mukoda manteve a decisão. Dora-chan era perfeito. O pequeno dragão, ofendido, não aceitava ser tratado como uma criança, afinal ele era um dragão de verdade. Ao consultar as estatísticas da criatura, o Mukoda descobriu que ele tinha 116 anos, embora não parecesse. Dora ficou frustrado, desejando um nome mais imponente ali, né? Mas o humano insistiu que o nome combinava com o dragão. Fel observou a cena, apenas confirmando que não podia esperar muito do Mukoda, lembrando de que quando o homem quis chamar ele de Poti, tá ligado? O Dora se sentiu compreendido e se aproximou aí do lobo, compartilhando a mesma frustração. Logo depois, o adorável Sui se juntou ao grupo entusiasmado com o novo companheiro. Mukoda, ao vê-los juntos, concluiu que apesar do início conturbado, eles pareciam se dar muito bem. Mais tarde, o grupo seguiu para a cidade têxtil. E lá, a recepcionista da guilda, Furra, ela informou que o registro do novo familiar tinha sido concluído. Ela estava surpresa porque não imaginaria ver um dragão sendo registrado como um familiar. E depois comunicou ao mestre da guilda ali que desejava falar com Mukoda. Pouco tempo depois, um anão chamado Rodolfo apareceu, mestre da guilda ali, e simplesmente ele ficou espantado ao ver um pequeno dragão, reconhecendo ele como um dragão férico. Criaturas sobre as quais ele já ouviu falar em histórias antigas, mas nunca tinha visto. Sem perder tempo, ele explicou que tinha uma missão urgente. Algo estranho estava acontecendo na Floresta Norte, e há alguns dias os monstros da região se tornaram anormalmente agressivos, mesmo fora da época de acasalamento. Rodolfo começou a destacar que um fio produzido por insetos mágicos da floresta era essencial para o comércio local, porque ele servia como uma matéria-prima para os tecidos de alta qualidade da cidade. Sem esse recurso, cara, a economia local acabaria entrando em colapso. O Mukoda, hesitante, considerava a floresta perigosa demais, mas Dora demonstrou confiança, afirmando que a região não passava de um território cheio de monstros fracos. O mestre da guilda, ele apenas observou em silêncio, sem saber o que pensar ali, na ousadia do grupo e tudo mais. E durante uma conversa, o Mukoda ele retirou do seu inventário várias tarântulas venenosas que o Fel tinha derrotado anteriormente. Surpreso, Rodolfo ele comentou que não tinha problema, já que aquelas criaturas se reproduziam muito rápido, né? Eram caçadas com frequência. Só que ficou impressionado com a quantidade que o Mukoda possuía, observando que era a primeira vez que alguém completava uma missão antes mesmo de receber ela oficialmente. O anão, ele explicou que o fio da carapaça das tarântulas eram altamente valiosos e que a carne delas, quando cozida com sal, era uma iguaria. Animado com essa descoberta, o Mukoda decidiu entregar o material para processamento, pedindo apenas para que deixasse a carne pronta para consumo. Rodolfo aceitou o pedido, garantindo que prepararia tudo pessoalmente. Mais tarde, o Mukoda caminhava pela cidade, se lembrando da sugestão do mestre da guilda de visitar o mercado local, famoso justamente pelos seus tecidos, uma excelente qualidade e também o preço acessível. Ao chegar lá, ele ficou impressionado com a beleza e a textura dos materiais. Embora caros à primeira vista, pareciam até baratos diante da qualidade que era oferecida. O dono da loja ele reforçou que aquele tipo de tecido ele não era encontrado em nenhuma outra cidade. Motivado, o Mukoda decidiu aproveitar a oportunidade e fazer compras. O Fel, observando com impaciência ali, achava aquilo desnecessário, mas o humano começou a ignorar as reclamações, determinado a adquirir roupas novas e confortáveis. De volta à guilda, o mestre Rodolfo já tinha concluído o preparo das tarântulas. Mukoda observou o prato curioso, notando que a carne lembrava de um caranguejo. Ainda assim, ele hesitou antes de experimentar, incerto sobre o sabor daquela iguaria tão peculiar. No entanto, quando o Mukoda experimenta um novo ingrediente, ele percebe que o sabor é incrível, ou melhor, muito parecido com o de um caranguejo. Com essa descoberta inesperada, o grupo decide preparar uma verdadeira festa, cheia de pratos feitos com o que antes parecia impensável, tarântulas venenosas. O Mukoda tornou esse momento ainda mais especial, dedicando uma celebração a Dora. E aí todo mundo começou a comer o mais alegre possível, saboreando a comida e dando umas boas-vindas ao novo membro da família. Enquanto os outros deliciavam com tudo, Mukoda decidiu preparar algo que ele adora, caranguejo grelhado. Só que pro azar dele, a sua família sentiu o cheiro do ar. Dora comentou que isso era resultado da sua incorporação, e Mukoda, sem outra escolha, acabou compartilhando seu caranguejo grelhado com todos. Enquanto preparava mais porções, Dora se aproximou e elogiou o sabor, dizendo que ele fez bem em seguir o seu instinto. Mukoda, curioso, pergunta sobre o que ele quis dizer com isso, e Dora então explica que ele esteve perto da cidade de Carolina, onde sentiu um cheiro delicioso. Tentou seguir a origem, mas ele acabou perdendo o rastro, e aí ele causou um grande alvoroço entre os monstros da floresta. Ao ouvir isso, o Mukoda finalmente entendeu. Os monstros estavam em pânico por causa da presença do poderoso dragão, que era ele, né, e reagiram tentando eliminar a ameaça. Mais tarde, naquela mesma noite, o Mukoda relaxou na banheira. Ele estava tentando se livrar um pouquinho do cheiro de caranguejo, enquanto Fel e Dora descansavam satisfeitos depois de um banquete.
Já se preparando para dormir, ele pensou em visitar Rodolfo no dia seguinte para poder entregar as tarântulas, né? Embora sinta que estava esquecendo alguma coisa. Enquanto isso, em outro lugar, as deusas aguardavam ansiosamente as suas oferendas, que por sinal estavam atrasadas. No dia seguinte, o Mukoda entrega ali os peitorais a Rodolfo e lhe oferece também um pouco do caranguejo que tinha preparado. Em seguida, decide verificar outras coisas em seu inventário. Ele retira de lá uma cabeça de dragão da terra que ele tinha derrotado há algum tempo, lembrando de que ele não tinha feito nada com ela por causa do tamanho. E sabendo que não podia deixar aquilo parado, ele perguntou se o anão conhecia alguém em Dolan ali que saiba lidar com as partes de dragão. E o anão, curioso, perguntou o motivo. O Mukoda então mostrou a cabeça do dragão, explicando que precisava de alguém capaz de desmantelar aquilo ali, desmembrar o dragão. E o anão ficou surpreso. Era a primeira vez que ele tinha visto algo assim tão de perto. Ele comenta que uma carcaça de dragão vale tanto que seria possível comprar um país inteiro com ela. Ainda assim, ele indica alguém que pode ajudar, o mestre da Guilda dos Aventureiros, Eland. Agradecido, Mukoda então parte para Dolan junto com a sua família ali, sem perceber que, em outro plano, as deusas ainda estavam esperando impacientes pelas oferendas. Algumas até estavam fazendo birra, tá? Sem notar que duas figuras misteriosas observavam e riam dessa cena. E assim, nós finalizamos o primeiro episódio da segunda temporada de Tondemore Skill. Espero que vocês tenham gostado, cara. Então, se curtiu, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho pra gente acompanhar muito mais daqui. A história do Mukoda tá só começando e logo logo a gente vai ter a segunda temporada completa aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, galera. Aquele forte abraço e até a próxima. Valeu!